Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Que ele durma ou fique acordado, a semente vai crescendo. É um mistério. Jesus nos convida a observar e contemplar a enorme força invisível que uma semente encerra em si mesma. O homem deve lançar a semente. Se ele não fizer isso, nada acontece. É a participação humana que Deus sempre pede. Mas depois de ter lançado a semente, o homem não deve fazer mais nada, a não ser esperar. A semente tem dentro a força da vida, que é uma força divina, e é impressionante como ela cresce. Quanto menor é a semente, maior é a árvore. Faça tudo como se tudo dependesse de você, e depois espere tudo, sabendo que tudo depende de Deus, diz o nosso querido São Tomás de Aquino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ela esteja dormindo ou acordado, de noite ou de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, começamos hoje a nossa meditação com a ajuda do Papa Francisco. Assim ele fala no Ângelus de alguns anos atrás. Amados irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho de hoje é formado por duas parábolas muito breves. A da semente que germina e cresce sozinha e a do grão de mostarda. Através destas imagens tiradas do mundo da roça, Jesus apresenta a eficácia da Palavra de Deus e as exigências do seu reino, mostrando as razões da nossa esperança e do nosso compromisso na história. Na primeira parábola, a atenção é dada ao fato de que a semente, lançada na terra, ganha raiz e se desenvolve sozinha, quer o agricultor durma, quer vigie. Ele tem confiança no poder interno da semente e na fertilidade do terreno. Na linguagem evangélica, a semente é símbolo da palavra de Deus, cuja fecundidade é recordada por esta parábola. Do mesmo modo como a semente humilde se desenvolve na terra, também a palavra age com o poder de Deus no coração de quem a ouve. Deus confiou a sua palavra à nossa terra, ou seja, a cada um de nós com a nossa humanidade concreta. Podemos ser confiantes porque a palavra de Deus é palavra criadora
destinada a tornar-se o grão abundante na espiga. Esta palavra, se for aceita, certamente dará os seus frutos, porque o próprio Deus a faz germinar e amadurecer, através de veredas que nem sempre podemos verificar e de um modo que nós não sabemos. Tudo isso faz compreender que é sempre Deus que faz crescer o seu reino. Por isso rezamos tanto para que venha a nós o vosso reino. É Ele quem o faz crescer. O homem é esse humilde colaborador que semeia, contempla e rejubila pela criadora ação divina e aguarda paciente os seus frutos. A palavra de Deus faz crescer da vida. E aqui gostaria de vos recordar mais uma vez a importância de ter o Evangelho, a Bíblia, ao alcance. O Evangelho pequeno na bolsa, no bolso. Quero lembrar a importância de nos alimentarmos todo dia com estas palavras vivas de Deus. Ler todos os dias um trecho do Evangelho, um trecho da Bíblia. Nunca vos esqueçais disso, por favor, porque é esta a força que faz germinar em nós a vida do Reino de Deus. Irmãos, vocês percebem que este é o nosso diário espiritual? Frequentemente, Papa Francisco volta nos convidando a ler um trecho da Bíblia todo dia, e nós fazemos isso mesmo e meditamos sobre esse trecho. A segunda parábola utiliza a imagem do grão de mostarda. Apesar de ser a mais pequenina de todas as sementes, está cheia de vida e cresce até se tornar a planta mais frondosa do horto. É assim o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena e de aparência irrelevante. Para fazer parte dele, é preciso ser pobre de coração, não confiar nas próprias capacidades, mas no poder do amor de Deus. Não agir para ser importantes aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos de Deus, que tem predileção pelos simples e humildes. Quando vivemos assim, através de nós, irrompe a força de Cristo e transforma o que é pequenino e modesto numa realidade que faz fermentar toda a massa do mundo e da história. A essa meditação do nosso Papa Francisco, podemos acrescentar uma breve reflexão do nosso Papa Bento XVI. Assim ele diz: cada cristão então sabe bem que pode fazer tudo aquilo que puder, mas que o resultado final depende de Deus. Esta consciência é o que o sustenta no cansaço de cada dia, especialmente nas situações difíceis. E nós podemos lembrar aqui também a famosa frase de Santo Inácio de Loyola: haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Faça tudo como se tudo dependesse de você e espera tudo sabendo que tudo depende de Deus. Esta é a regra base do nosso trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar como se tudo dependesse de nós e depois esperar a semente que cresce, conscientes que tudo na realidade depende de Deus, mas a ação de Deus não pode se realizar se falta a nossa semente. Olhando para o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, percebemos que, apesar de tão miúda, no entanto, está plena de vida. Desde sua ruptura, quando a semente se abre, vem um rebento capaz de quebrar o solo e chegar até a luz do sol e crescer até se tornar a maior de todas as plantas da horta. A fragilidade é a força da semente. A ruptura, o seu se rasgar, é sua potência. Assim é o reino de Deus. Uma realidade humanamente pequena,
composta por quem é pobre de coração, por quem não confia na própria força, mas naquela do amor de Deus, por quem não é importante aos olhos do mundo. E ainda, justamente através do se rasgar deles, explode a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. A imagem da semente é particularmente querida para Jesus, porque expressa bem o mistério do Reino de Deus. Nas duas parábolas de hoje, isso representa um crescimento e um contraste. O crescimento que vem graças ao dinamismo inserido na própria semente e o contraste que existe entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. A mensagem é clara. O Reino de Deus, que também exige nossa colaboração, é antes de mais nada dom do Senhor, graça que precede o homem e as suas obras. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, se colocada naquela de Deus, dentro da força de Deus, não teme obstáculos, porque certa é a vitória do Senhor. É o milagre do amor de Deus que faz germinar, crescer cada semente do bem lançada na terra. E a experiência deste milagre do amor nos faz otimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do mal que encontramos. Assim se conclui a mensagem do nosso Papa Bento XVI, e com a ajuda destas duas reflexões podemos entender melhor o trecho de hoje. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ela esteja dormindo ou acordado, de noite ou de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as palavras que mais nos atingem.
Neste momento podemos escolher o nosso propósito, nos empenhar com todas as forças porque venha o reino de Deus e se realize no reino de Deus no nosso meio. E depois orar e esperar que o milagre de Deus aconteça. Vamos dedicar agora mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Que ele durma ou fique acordado, a semente vai germinando e crescendo. Paz e alegria a todos. Ela tem uma força interior que a faz crescer. É o milagre da vida de Deus. Paz e alegria a todos.